Então, meus queridos, graças a Deus, é com muita alegria que a gente vem sempre ter convidado aqui para o Select. Embora nós não sejamos uma figura muito conhecida, já faz tempo que a gente não aparece, mas a gente frequenta aqui há tanto tempo que a tribuna ficava do lado oposto. A tribuna era do lado de lá. Faz tempo, né? O tema da tarde de hoje, desse domingo, é um tema bastante interessante. Bem-aventurados os pobres de espírito. O bom do Espiritismo é que nós temos a oportunidade de ler, de estudar e de entender o Evangelho não só sob o ponto de vista religioso, até porque nós podemos dizer que nós somos seguidores de Cristo, mas nós não seguimos a tradição cristã. Nós não estamos ligados nem à Igreja Católica, nem a qualquer outra igreja cristã já estabelecida. Nós não somos uma ramificação, uma dissidência, nem uma seita ou uma nova religião. A doutrina espírita nasceu ciência, experimentação, observação do fenômeno. Pela observação do fenômeno, pelo estudo dele, chegou-se às consequências filosóficas e religiosas que ele tinha. Então nós adentramos por esta porta de um caminho bem diferente. Nós temos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é um evangelho novo, não é um evangelho diferente. Nós espíritas não temos uma Bíblia diferente, e muito menos descartamos o Antigo Testamento ou o Novo. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um livro que comenta os textos do Evangelho. Mas a preocupação de Kardec, à sua época, era de que ele se apegaria apenas aos textos que falavam sobre a moral de Jesus, sobre os ensinamentos, tanto que a gente não vai achar o Atos dos Apóstolos, a gente não vai achar o Apocalipse, porque o objetivo era tratar daquilo em que todos concordam, que é a moral cristã. E é em cima dela que nós trabalhamos. Embora como espíritas, nós temos um olhar bastante diferenciado, já que nós não consideramos esta uma única e fatídica existência. Nós temos uma noção diferente. Nós temos a noção da reencarnação. E o que é mais importante, não é uma crença, não é um dogma, uma verdade absoluta. É uma constatação através da observação dos fatos e através do estudo do fenômeno. Foi a observação do fenômeno que nos deu a certeza, não a hipótese, da sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Que bom, porque nós agora temos certeza que nós somos imortais. A gente não vai morrer, o corpo vai. O corpo a gente entrega. Mas sempre que nós vamos fazer uma palestra, nós tentamos imaginar a melhor maneira de apresentá-la.
Porque, quer ou não, se você ouvir 3 pessoas diferentes falando do mesmo assunto, não vão falar da mesma forma. Porque nós podemos escolher formas diferentes. E como é muito mais fácil para nós traçarmos paralelos para entendermos certos assuntos, nós nos apropriamos de forma muito sucinta, muito resumida, da obra dos 1000 anos, que o nosso querido Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, psicografou através do mesmo. Nessa obra, nós temos uma figura muito particular. Um dos personagens apontados na obra chama-se Públio Lentulus, ou Lentulus, como a gente queira falar. Esse homem, segundo a história, narrada no livro, era um senador romano, um homem de família tradicional, de posses, rico, poderoso na política, um homem bastante orgulhoso e ciente da sua condição de romano. Roma, na época, era a maior potência que nós tínhamos. Chegou quase a dominar o mundo todo. Espalhou-se tanto pela Europa quanto por grande parte de toda a Ásia. Este homem, cheio de seu poder e de sua arrogância natural, pois que fora criado dentro dessa perspectiva que acima da sociedade romana não existia, tanto que eles costumavam usar a expressão bárbaros para todos aqueles que não eram romanos, de uma forma de colocar que as outras civilizações eram inferiores. Narra-nos o livro de uma forma muito interessante, que esse homem tinha uma esposa, Lívia, e 2 filhos, sendo um homem e uma menina. A menina estava com sintomas de lepra, que hoje a gente conhece por hanseníase, uma doença que hoje em dia praticamente não existe, porque nós desenvolvemos medicação que previne ela no seu surgimento. Embora altamente contagiosa, não causa mais problemas que causava na sua época e pode ser rapidamente tratada. Mas à época, a sentença da hanseníase era a morte. Narra o livro que em determinado momento aquele senador romano vai dialogar com um companheiro no Senado e fala constrangido de que, embora todo o seu poder, toda a sua riqueza, toda a sua autoridade, que poderia levá-lo para quase qualquer lugar no mundo, não havia cura para aquela doença, e ele se lamentava. Essa imagem é muito verdadeira. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão no que nós consideramos do ponto de vista material como o ápice da felicidade? É o poder, a visibilidade, a fama, o dinheiro, a riqueza. E nós vemos estas pessoas que para muitos de nós, nossa,
como fulano deve ser feliz. Ele viaja num jatinho a hora que quiser. Ele pode entrar num avião aqui e almoçar na Europa. E ainda voltar para o jantar. A hora que ele quiser. Isso não é maravilhoso? Mas quando nós assistimos aos periódicos, aos jornais, à TV, nós encontramos relatos de depressão, suicídio, drogas, onde nós vemos essas pessoas sofrendo amargamente, mesmo estando numa posição em que elas se encontram felizes. Mas se nós repararmos direitinho, essa atitude de olhar para a nossa vida como uma coisa negativa e olhar a vida do próximo como melhor a nossa é um hábito horrível. Há algum tempo nós líamos sobre uma pesquisa muito interessante que dizia que após a leitura de determinadas revistas da moda, revistas onde se mostrava lindas modelos, casas de luxo, as pessoas, principalmente as mulheres, que costumavam ser o alvo das publicações, demonstravam sintomas de depressão, porque elas começavam a se comparar com aquelas jovens que eram contratadas para serem fotografadas. Mesmo tendo a noção que boa parte daquelas fotos eram editadas para melhorar a aparência das pessoas, um sentimento de inferioridade ou de inveja da condição melhor do outro fazia com que a nossa vida parecesse horrível. Quantas vezes no nosso dia a dia nós não conseguimos olhar para a nossa vida e identificar tudo aquilo que nós temos de maravilhoso ao nosso alcance, porque nós damos a prioridade para o que nós temos de negativo. O nosso egoísmo, porque o egoísmo não é só não pensar no outro. O egoísmo é estar cego para o que está à sua volta. Nós ficamos tão cegos que nós não percebemos tudo o que temos, porque aquilo que nos incomoda fala mais alto, parece ser mais evidente. Me lembro que uma determinada oportunidade conversava com dois jovens na casa dos 20 anos que decidiram se casar. Eram muito jovens, eram. Mas o motivo da separação do casal era mais surpreendente. Ele, reclamando, profundamente constrangido sobre o comportamento de sua esposa, nos dizia, inconformado, que ela não tampava a pasta de dente depois que a usava. E tinha o terrível hábito de apertar no meio o tubo da pasta, em vez de ir enrolando por baixo para usá-la toda. Se vocês estão surpresos, imagine nós. E quando nós tentamos conversar com a jovem, não foi menor a nossa surpresa quando ela falou que era um completo absurdo ele usar o banheiro e não baixar a tampa da privada. E essas diferenças se tornaram irreconciliáveis. É evidente que não foi só isso, mas aí dá uma ideia
de como nós fazemos de pequenas coisas em nossas vidas, às vezes nem perto da gravidade do caso daquele senador cuja filha tinha lepra ou hanseníase, e nós transformamos a nossa vida no nosso inferno particular, feito sob medida, porque ele é só nosso. Quando nós descrevemos o nosso inferno para o nosso vizinho, e ele pensa assim: que inveja, gostaria eu de estar vivendo o seu inferno, porque o meu, aí ele vai descrever o próprio, porque ele também escreveu, ele também inventou, ele também articulou o seu próprio inferno. Uma vez que a situação não melhorava, o senador decidiu viajar com sua filha, aconselhado a ir para então aquela região do Oriente, onde o clima mais seco poderia talvez de alguma forma ajudar a sua filha a sobreviver mais tempo. E ele foi para Galiléia. Chegando lá, a menina não melhorou. Tendo que conseguir criados locais, ele contratou uma jovem chamada Ana, que havia começado a travar contato com um pensamento novo, com uma forma nova de encarar a vida, um tal de cristianismo. Ouvindo as narrativas de Ana, a sua filha Flávia começou a se sentir inclinada a pedir ajuda daquele estranho homem que parecia ter um magnetismo diferenciado, que as pessoas afirmavam que curava os doentes, que chegara a fazer um cego recuperar a sua visão. Tanto sua mãe quanto a filha começaram gradativamente a se aproximar disso. Mas para que a menina pudesse ter acesso àquele estranho homem, era necessário que o pai fosse até ele. E a gente vê uma situação bem engraçada, bem difícil. Um homem que tinha todo aquele orgulho, todo aquele poder, se viu na condição de ter que se dirigir a um carpinteiro, a um homem que vivia no deserto, naquele mar de areia, naquela situação terrível que ele considerava uma barbárie. Como ele, senador de honra, um senador romano, tinha que dar o braço a torcer. Mas sabe de uma coisa? A dor, infelizmente para todos nós, ainda é uma excelente conselheira. Nós reclamamos quando a dor nos atinge, esquecidos de que no plano existencial, na nossa condição de vida atual, a dor é um mecanismo natural, faz parte de estar vivo. A dor nos diz que há algo errado conosco, seja físico, seja emocional. A dor nos diz que nós não estamos bem e que precisamos fazer algo a respeito. E às vezes a dor é tão intensa que, se não nos faz nos erguer por conta própria, faz com que os nossos familiares, as pessoas em torno de nós, se levantem para tentar fazer algo por nós. Infelizmente, a dor no nosso plano ainda é necessária, porque a grande maioria de nós, se pudesse, não se mexia, não saía da posição em que se encontra,
mesmo sabendo que essa posição pode lhe ser nociva, desde que se sinta agradavelmente confortável nela. Quantas pessoas nós não podemos enumerar que sabem que estão erradas, que sabem que suas ações geram resultados negativos na sua vida, mas não querem mudar ou tomar qualquer providência nesse sentido, de se melhorarem. E nós nos angustiamos, porque sabemos o resultado das ações, sabemos a possibilidade da dor enorme que ela gera em si mesma. Mas o nosso orgulho não nos deixa ver que nós fazemos isso da mesma forma. Porque nós não temos o hábito de olhar para nossas próprias ações. Nós não temos o hábito de olhar para os nossos vícios, para aquilo que nós estamos acostumados. Porque sabemos que se o fizermos, vamos ter que fazer um esforço enorme de mudar, para crescer, para tomar uma atitude diferente, para nos tornar uma pessoa mais lúcida, mais esclarecida. Numa certa oportunidade, para nós imaginarmos como nossas ações interferem na nossa vida e na dos outros. Porque nós achamos que quando fazemos o bem, não atinge ninguém. E quando fazemos o mal, isso é da nossa conta e de mais ninguém. Ouvimos um depoimento de um jovem barbeiro, que no seu esforço havia, com muito trabalho, criado o seu pequeno salão de barbearia. Pelo seu esforço, ele conseguiu comprar um carro. E ele tinha o seu carrinho, tinha o seu meio de sustento e tinha uma vida relativamente tranquila, se nós podemos dizer assim. Em determinada oportunidade ele estava lá cortando o cabelo de um cliente. E entra um conhecido ali da redondeza e diz a ele, sobressaltado: olha, bateram no teu carro. Ele olhou e disse: tá certo. Naquele momento ele ficou entre vou lá saber o que aconteceu, termino o corte de cabelo, me desespero, me irrito, respirou fundo, disse: não, primeiro meu cliente, depois eu resolvo. E não reagiu, continuou cortando o corte de cabelo. Lógico que a mente dele deve ter ficado no problema, mas ele tinha uma obrigação a fazer primeiro. Daqui a pouco entra uma segunda pessoa e diz: olha, bateram no teu carro. Vocês, eu sei, mas eu não posso ir lá agora. E continuou cortando o cabelo do cliente. Daqui mais alguns momentos entrou a terceira pessoa e disse: olha, bateram no teu carro. Vocês notaram quanta gente quer fazer notícia de desgraça? A gente adora uma confusão. A gente adora ver o circo pegar fogo. E esse, vendo que ele não tinha ido lá, ainda veio acrescentando. E foi o sujeito que veio de marmita, viu? Com aquele carro velhinho. Sabe o sujeito que passa aqui vendendo marmita? Pronto, aquele cara bateu no teu carro. Tu não vai lá não? Vai lá, rapaz, pega o cara, ele está lá ainda. E quanto mais o atiçavam, mais aquilo dizia para ele: disse: não, continue na sua tranquilidade. Ele disse: não, daqui a pouco eu vou cortar o cabelo. Quando ele está terminando, que o seu cliente levanta
E ele vai se preparar para ir ver, tomar alguma providência. Entra um senhor bastante abatido e pergunta para ele: o senhor é o dono do carro que está lá fora? Assim, assim, assim. Ele disse: sou o dono. E aquele homem com as mãos tremendo dizia: meu amigo, eu sinto muitíssimo, mas eu bati no seu carro. Eu vendo marmita, estou desempregado, a minha mulher tem cozinhado para a gente vender comida, para eu tentar pagar as contas, e a situação está muito difícil. Eu estou com um filho doente em casa, não tenho plano de saúde, e a minha situação está muito complicada. Eu estava com a cabeça tão cheia que eu manobrei o carro e não reparei no seu. Olha, o que for preciso fazer, eu faço. O senhor leva seu carro aí numa oficina, me diz quanto é que vai ser o conserto, que eu vou pagando o senhor na medida que eu puder. Eu vou pagar, o senhor não vai ficar no prejuízo não. Mas eu não sei nem como é que eu vou fazer isso. Ele parou, o barbeiro olhou para esse senhor e disse uma coisa que a gente dificilmente diria: não se preocupe, está tudo bem. Esse problema já está nas mãos de Deus. Fique tranquilo, o senhor não me deve nada. O senhor já tem problemas demais. Eu tenho condição de consertar meu carro. Aliás, meu carro tem seguro, posso consertar o seu. E aquele homem que já estava tremendo precisou achar um canto para se sentar, porque faltavam as forças nas pernas. Ele começou a chorar, o que deixou o barbeiro mais impressionado ainda, porque também não era para tudo isso. Conseguiu um copo d'água, deu para ele se acalmar. Quando ele se recuperou, aí foi que ele explicou a ele que a vida dele tem dado tão errado, tem tanta coisa acontecendo na minha vida de negativo, que eu cheguei ao ponto de duvidar que Deus está ao meu lado. E hoje, quando eu saí de casa, eu estava tão nervoso, tão tenso, que eu disse a mim mesmo: meu Deus, de alguma forma, no dia de hoje, me mostre que tu está comigo. E o Senhor me diz que Deus já resolveu esse problema, que está nas mãos dele. E voltou a cair no chão. Uma coisa interessante é que quando Jesus nos ensinava que fazer o bem ao próximo é o melhor que nós podemos fazer, ele estava certo. Nós não temos noção como uma atitude simples, de paciência, de boa vontade, um gesto de carinho, um gesto de respeito, pode afetar as pessoas ao nosso lado. Pode acarretar até uma mudança de vida em alguém. São coisas simples, que nós consideramos até bobagens, mas nós não sabemos quando a oportunidade nos chega para que nós sejamos a mão da misericórdia amiga que vai solucionar um problema ou socorrer alguém. Então, se houver uma oportunidade que nós possamos lançar uma mão amiga, um bom pensamento, uma palavra de conforto, um gesto, ou às vezes apenas ouvir o desabafo de alguém, o façamos. Não sabemos nós o quanto aquele gesto insignificante pode significar para a pessoa que está ouvindo. É insignificante para nós, mas para o outro pode ser toda a diferença.
É por isso que nós espíritas, nós nos consideramos responsáveis, não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que não foi feito. Quando nós nos ausentamos de fazer o bem ao próximo, nós estamos deixando que o mal se faça presente. Então a nossa visão é de atividade. Não dá para ficar na inércia. É verdade que a maioria de nós, quando adentra a casa espírita, vem conversando amigamente com aquela conselheira, a dor. Em geral, quando nós entramos pelas portas de uma casa espírita, é a dor que nos convida a entrar. É a dificuldade, é o problema na família, é um problema espiritual, é a angústia, é a depressão. E quando nós travamos os primeiros contatos com o conhecimento espírita, algumas coisas nos surpreendem. Para nós, os problemas são só problemas. É só isso. O que é um problema? Vamos usar aí com a ajuda da matemática. O que é um problema de matemática a não ser uma coisa chata para ser resolvida? Porque só quem acha interessante é o matemático, porque ele gosta. Mas um problema de matemática para qualquer aluno é uma coisa chata que tem que ser resolvida. Mas é só isso. Algo que, se você estudar, se esforçar, entender como é que funciona, você encontra o quê? Uma solução. Já nos advertia Emmanuel, de Chico Xavier, que o problema não é realmente o verdadeiro problema. O problema que está nos massacrando é a nossa reação emocional ao problema. Porque se nós ainda não conseguimos resolvê-lo, não vai ser o nosso desespero, a nossa inquietação, a nossa revolta que vai resolver. Se o problema é financeiro, apenas o trabalho, a melhoria das nossas condições por esforço próprio vai trazer solução para aquilo. E uma coisa que é absolutamente certa, é uma verdade constante na nossa vida, só que às vezes longe da nossa percepção. Tudo passa. O grande momento de alegria, vamos imaginar agora na nossa mente um grande momento de alegria que você viveu. Se lembre de um grande momento de alegria. Ele passou. Um grande momento de tristeza. Ele passou. O que fica são as lições que nós aprendemos com eles. E muitas vezes nós evoluímos, nos melhoramos, amadurecemos diante das situações. Às vezes, um minuto de alegria pode resultar em anos de dificuldade e sofrimento. E às vezes, momentos de sofrimento podem significar libertação, alegria e paz. Depende das circunstâncias. Depende de como nós observamos isso. Uma das coisas importantes que nós precisamos também entender, como espíritas, ou pelo menos aqueles que querem se adentrar ao conhecimento espírita, é que nós compreendemos que a dor tem sua razão de ser.
os nossos problemas e as dificuldades que nós enfrentamos estão diretamente relacionados ao nosso proceder. Se nós fizermos uma análise fria, sincera de nossas ações, nós vamos achar a maioria dos nossos problemas, a sua origem, nas nossas ações atuais, nas decisões que nós tomamos. Então nós arcamos com as consequências disso. E quando nós olhamos para a nossa vida, e nós dizemos com toda certeza, nada fiz para estar passando por isso. Ou é uma nova oportunidade de aprendizagem, ou é a reexperimentação de algo que nós deixamos de fazer, ou não aprendemos direito. Aí entra de novo a questão das nossas ações. Porque nós somos a obra inacabada de um ser humano. A cada reencarnação nós melhoramos em algum aspecto, mas muitas vezes nos mantemos parados no mesmo. E volta às nossas mãos as lições que nós não aprendemos. Na visão espírita, não existe castigo divino. Deus não nos dá provas maiores que as nossas forças. Se nós falimos, se nós caímos diante das provas, é porque nos falta vontade bastante para vencer. Um outro ponto é o ponto de vista, pelo qual nós estamos observando os nossos problemas. Há vários anos, nós tivemos um companheiro de trabalho que teve um sério caso de câncer no pulmão. Ele teve que se retirar do trabalho, teve que ser aposentado, pois era tão grave o seu caso que ele não podia mais trabalhar. E naquele primeiro momento em que não estavam decididos ainda como ele ficaria, saiu aposentadoria ou não, um grupo de amigos se reuniu e começamos a nos revezar, levando ele para fazer a quimioterapia, dando apoio à família. E durante vários meses de um longo tratamento, nós o acompanhamos. Éramos todos espíritas. Numa dessas oportunidades em que nos reunimos, um dos membros do grupo, que era médium, e tinha uma mediunidade um pouco mais acentuada, recebeu a notícia gratificante de um amigo espiritual, dizendo que aquele nosso amigo doente estava muito perto de ficar curado. Para nós foi uma grande alegria, a cura estava próxima. Nós éramos um pouco mais experientes que a maioria. E a literatura já nos havia falado que o ponto de vista do plano espiritual necessariamente não é o ponto de vista dos encarnados. Então aconselhamos a todos não comentar isso. Só ficou dentro do grupo. Não foi comentado com a família. Daí a uma semana, o nosso irmão desencarnou de câncer no pulmão. Depois de todo aquele momento do apoio à família, depois do enterro, quando nós pudemos nos reunir, todos se voltaram para o médico. E aí? Tem certeza que a espiritualidade disse que ele ia ficar bom? E o médium nos confessou: eu fiz essa mesma pergunta
ao Espírito que havia me dito antes. E ele me respondeu: ué, mas ele ficou bom. Ele deixou no corpo físico toda a problemática que ele tinha. Ele saiu do corpo físico com seu corpo espiritual sarado. Ele não tem mais nenhum problema daqueles. Agora ele pode continuar o seu processo evolutivo sem se preocupar com aquilo que o incomodava. Ele venceu, muito bem vencida esta etapa. E todos nós paramos para pensar, porque o nosso ponto de vista é apenas a vida física. Para o plano espiritual, morrer, nascer, morrer, nascer, só são fenômenos biológicos. A vida é uma só. Nós continuamos existindo. O que nos faz doer é a ausência física. É não ver a pessoa que nós amamos. Mas nós não podemos dizer: eu perdi meu pai, eu perdi um filho, eu perdi minha mãe. Porque eles continuam vivos. Mas essa impressão é tão violenta que numa reunião mediúnica, onde socorrendo amigos espirituais presos a sentimentos de vingança e ódio, através do médium, o espírito dizia: ele matou a minha família, ele matou a minha esposa e meus filhos, eu o odeio e eu farei tudo o que puder para não deixar ele em paz. Junto com o médium que permitia a comunicação, havia um outro indivíduo também encarnado, que nós chamamos de esclarecedor, ou dialogador. E esse conversava com a entidade, tentando tirá-la da ideia fixa do sentimento de ódio. E ele pergunta com muita tranquilidade: você também morreu? Sim, ele me matou. Mas como é que você está conversando comigo? E o espírito para. Ele não havia pensado nisso. Se você está conversando comigo, utilizando um corpo que não é o seu, você continua vivo. Se você está vivo depois de tantos anos do fato acontecido antes da atual reencarnação da pessoa que você alega ter lhe prejudicado, não nos interessa saber o passado da pessoa. Onde é que está a tua família? Porque se você está vivo, eles estão vivos. Você está preocupado com o assassino, você deve estar preocupado com sua família, que deve estar querendo falar com você, mas você está cego e não enxerga. Cego pela dor, pelo ódio, pelo orgulho ferido. Veja que essa impressão é tão profunda que nos acompanha mesmo após o desencarne. Se nós não tivermos cuidado de estabelecer essa consciência quando ainda aqui no corpo físico, de que nós não somos um pedaço de carne que fala, nós não somos apenas os neurônios do nosso cérebro, nós somos muito mais. E voltando ao exemplo do livro, o livro há 2000 anos, nós temos uma cena narrada muito interessante. É a cena em que o senador Públio Lentulus, movido pelo sentimento de pai, coloca abaixo disso todo o seu orgulho. O seu amor por sua filha foi mais forte do que o sentimento de orgulho,
E ele decide procurar aquele carpinteiro. Só que ele o faz à noite. Ele sabia que ele costumava ir em um certo monte para orar. Então ele vai e tenta talhá-lo. E nos narra Públio Lentulus que ao se aproximar e ver a figura de Jesus, ele foi tomado por uma emoção tão grande que nem quando ele esteve à frente do imperador romano ele sentiu tanta emoção. Ele tremia e olhava a serenidade daquele olhar, daquele semblante. Quando Jesus se aproximou dele, a emoção foi tão grande que ele caiu de joelhos. Imagine o senador romano, com todo o seu orgulho, caído de joelhos, e Jesus ainda não tinha dirigido a ele uma única palavra. Jesus se aproxima, coloca a mão na sua testa e pergunta: o que você quer comigo? O interessante é que ele era romano. Jesus era hebreu, era um judeu. Jesus falava aramaico, que era um dialeto daquela região. Mas ele entendeu perfeitamente, como se as palavras de Jesus falassem direto ao seu coração. E ele quis falar, mas não conseguia. Mas começou a pensar na sua filha. E Jesus lhe responde: a sua filha vai alcançar a cura, mas não por você, pela fé da sua própria filha e da sua esposa, porque o seu orgulho ainda não permite que você consiga tal coisa. Se você quisesse realmente ter superado, você me procuraria durante o dia, para que todos vissem, para que todos testemunhassem a sua mudança, e você me procurou à noite. Aí ele diz uma coisa fundamental: mas eu não estou aqui para derrogar as leis naturais. Ele não estava lá para obrigá-lo a se tornar uma pessoa diferente. Quanto tempo você ainda vai esperar para me seguir? Quanto tempo você ainda vai esperar para vir a mim? Naquele momento ele entra em prece. Jesus entrou em prece e ele desfaleceu, perdeu a consciência. Evidentemente que, vou ler o texto, é muito mais bonito do que eu escrevi. Eu não tenho a veia poética para isso. Mas a beleza da cena descrita por Emmanuel é linda. E ele acorda ainda de joelhos na relva e volta para casa. Quando ele chega em casa, ele encontra a filha já dando sinais de recuperação. E a sua esposa narra que a filha ficou coberta de luz. E a menina afirma que sentiu mãos massageando sua pele. Imediatamente ele pensa: mas os bruxos da minha terra também não fazem isso? Os magos que existem por aí são capazes de fazer isso? Isso deve ser algum truque que ele inventou. E começou a se dar desculpas para não ter que admitir que havia se ajoelhado diante dele. Levou ainda muito tempo, até que Públio Lentulus
nosso conhecido como Emmanuel, aceitasse realmente Jesus na sua vida. E esse momento para ele foi tão impactante que, ao se apresentar a Chico Xavier, ele se apresenta na figura de Públio Lentulus, embora ele tenha tido diversas reencarnações após isso, inclusive como padre, mais de uma vez. Mas ele afirma que usa aquela aparência para que não se esqueça de que foi quando ele teve a maior oportunidade e não usou. Numa certa oportunidade, um jovem se aproximou de nós. Estávamos à frente de um estudo na casa espírita. Ele se aproximou e disse: olha, eu queria participar do estudo com vocês. Eu digo: lógico, fique à vontade, todos são bem-vindos. Mas ele disse: tem um problema. Disse: qual? Eu sou ateu. Eu digo: sim, qual o problema? Você ainda não disse? Ele ficou confuso, ele disse: mas eu sou ateu, eu não acredito em nada daquilo que vocês falam, eu não acredito em espírito. Eu digo: sim, eu também não. Aí ele ficou mais confuso ainda. Digo: eu não acredito em Deus, eu não acredito nos espíritos, eu não acredito em reencarnação, também não. Eu entendi. É diferente. Você não tem obrigação de aceitar nada dentro do espiritismo. Você tem a oportunidade de chegar na conclusão que é sua conclusão. É mérito pessoal de trabalhar a si mesmo, de juntar as pontas soltas, de pensar a respeito e chegar nas suas conclusões. Mas isso depende da nossa vontade. Assim como Jesus não o fez, os nossos amigos espirituais, nossos parentes desencarnados que oram por nós, que nos inspiram a seguir o caminho do bem, a tentar mudar a nossa maneira de ser para melhor, não nos obrigam, nos sugestionam. E quando nós nos reunimos, seja numa igreja, num templo evangélico, seja numa casa espírita qualquer, eles ficam imensamente felizes, porque nós ouvimos a sua inspiração. Eles nos aconselham, mas não farão por nós mais do que aquilo que nós queremos. A responsabilidade pela nossa mudança, pela nossa melhoria, por nós enxergarmos a nossa vida de maneira diferente, é única e exclusivamente nossa. Porém, advertiu-nos Jesus, quando falava: bem-aventurados os pobres de espírito, é que felizes são aqueles que não têm o coração cheio de orgulho e vaidade. Por pobres de espírito, Jesus se referia às pessoas que são simples na sua maneira de pensar. Porque Jesus, em todo o seu trabalho, quando aqui fisicamente entre nós, se dedicou principalmente aos deserdados, aos sofredores, aqueles que eram considerados pessoas de má vida, ignorantes, que sabiam que estavam errados, mas queriam ajuda. E ele diz ao aleijado: levanta-te e anda. Ele diz ao cego, o cego se aproxima dele e ele pergunta: que queres tu de mim? Um
Um cego se aproxima de um homem que cura o que ele queria. Enxergar. E o cego diz: eu quero ver. Em todas as oportunidades ele nos diz: levanta-te, se ergue. Ele está lá, nos oferece apoio, nos dá a oportunidade. Mas a filha de Públio Lentulus alcançou a cura por mérito próprio de sua mãe. Não foi por Públio. Foi ele quem foi falar. Mas o mérito não era dele. Ali talvez tenha sido a sua maior dor. Porque a sua esposa estava muito acima dele. Ao ponto que nos narra o próprio Emmanuel, que para poder falar com sua esposa, ele tem que se preparar, porque ela está numa esfera espiritual muito mais alta que a dele. Ela continua evoluindo e ficou para trás. E agora ele faz por merecer ter contato com ela. Nós também temos inúmeros amigos, pais, filhos, parentes, pessoas que ajudamos, que guardam sinceramente o desejo de nos ajudar, mas não vamos forçar. Não deixemos que a dor seja a única que nos tire do marasmo, que nos faça andar para frente. Usemos a razão. A doutrina espírita nos convida ao estudo, ao raciocínio, ao entendimento e principalmente à prática do Evangelho. Porque aí nós entendemos quando Jesus nos disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vos mostrarei que meu jugo é leve, o meu fardo é leve. É preferível estar sob o jugo, sob o domínio, sobre a ordem do Cristo, do que perdido na escuridão. Mesmo que isso signifique ter que nos esforçar. Que Deus, na sua infinita bondade e justiça, nos ajude a meditar sobre a palestra de hoje e que ela possa ser tão útil, tão importante para vocês que escutam, quando está sendo para mim, estou falando para. Que Deus nos ilumine hoje, agora e sempre.